Dando continuidade ao assunto eletricidade, nós já tivemos a oportunidade de apresentar para você os geradores e qual a sua finalidade ou o seu papel específico dentro de um circuito elétrico. Nós aprendemos em aulas anteriores que os geradores têm a característica de transformar a energia não elétrica em elétrica. E aprendemos uma série de geradores, falamos para você dos geradores que utilizam reações químicas, dos geradores que utilizam os raios solares, falamos dos geradores que utilizam a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Enfim, hoje nós iremos, através da nossa aula, resolver os exercícios que estão no seu capítulo 14, que falam exatamente sobre isso, comentando também a associação de geradores, ou seja, você juntar vários geradores no mesmo circuito. Para que a gente possa se situar nesta abordagem, é necessário que a gente entenda o seguinte: um gerador pode ter maior ou menor eficiência do que outros geradores. O que a gente chama isso é de rendimento. Eu queria deixar bem claro que não existe um rendimento de 100% de um gerador, porque por mais eficiente que seja esse gerador, sempre vai existir a conversão de parte dessa energia, por exemplo, em calor. Então, quando eu quero saber se um gerador tem um menor ou maior rendimento, eu tenho uma relação matemática, aliás, duas, que eu posso efetuar esse cálculo. Eu coloquei aqui para você, veja, rendimento eu vou representar pela letra N minúscula, vai ser a potência útil do gerador, dividido pela potência total desse gerador. A potência útil é aquela que você faz utilização, potência total é aquela que ele foi especificamente confeccionado ou produzido. Outra maneira de você calcular o rendimento é você fazer a diferença de potencial dividido pela força eletromotriz. Você lembra como é que é a equação do gerador? A equação do gerador é assim, vamos relembrar. Diferença de potencial é igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Não esqueça disso. E essa tal de associação? Vamos pegar um exemplo. Você pega, por exemplo, uma lanterna. Aí você confecciona uma lanterna, vamos imaginar que você seja o fabricante, e aí você confecciona uma lanterna que tem à disposição para colocar 3 pilhas, outra coloca 4 pilhas, outra funciona com 2. Obviamente, quando você tem mais de uma pilha para utilizar, você vai ter mais de um gerador. Então, você vai associá-las em série. Dá um exemplo, Vancos. Eu vou tentar dar um exemplo aqui através de um desenho simples para que você entenda. Vamos pensar uma bateria, um interior de uma lanterna que trabalhe com 3 pilhas. O que a gente faz? A gente coloca no interior das pilhas, das lanternas, e você já deve ter feito isso muitas vezes, essa disposição, uma pilha após a outra. Isso aqui é uma associação de geradores em série. Como é que eu vou fazer para descobrir a diferença potencial dessa estrutura, a força eletromotriz? Você vai somar. Então, a diferença potencial desse gerador, nesse circuito específico, é a soma de todas as tensões produzidas. Quais são as características dessa associação em série? Primeiro, a corrente que atravessa esses geradores ela é constante e diferente de zero. Passa uma corrente elétrica por estas pilhas? Passa, mas ela não é nula, é diferente de zero. E a força eletromotriz, ela pode representar por esta letra que a gente conhece, a letra E, ou o epsilon, que é essa letrinha grega aqui. A força eletromotriz é igual a quê? Você vai fazer o quê? Nessas situações de associação em série, você vai somar todas elas. E a resistência interna? A mesma coisa. Cada um tem uma resistência interna. Então, se você colocou 3 pilhas, você colocou 3 geradores em série, quanto é que seria a resistência interna? A soma das 3. Isso serve para situações de associação em série. Eu também posso ter associação em paralelo. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura que me dá uma pilha aqui e me dá uma outra pilha aqui e o circuito continua. Neste caso, eu tenho associação em paralelo. O que é que vai acontecer? A gente só vai considerar, amigos, os resistores que tiverem as mesmas características, ou seja, os resistores devem ser iguais. Tá? Resistores devem ser iguais. E como é que eu vou fazer a força eletromotriz? A força eletromotriz, por eles serem iguais, será a mesma. E como é que vai ser a resistência interna? Você lembra como é que a gente fazia a resistência equivalente dos circuitos, quando nós tínhamos vários resistores idênticos? Você pega o valor de 1, ou seja, a resistência interna, o valor de 1, e divide por quantas você tem. Neste exemplo que eu acabei de dar para você aqui, você ia pegar a resistência interna deles e dividir por 2, porque são 2. Então, associação em paralelo, quais são as principais características? Primeiro, eu tenho que trabalhar com resistores idênticos. Aquelas pilhas lá são idênticas, exatamente. A força eletromotriz vai ser igual para todos eles.
E outra coisa importante de não esquecer, para eu saber a resistência interna, ao contrário de série que eu somei as resistências internas, eu vou pegar apenas uma e dividir pela quantidade de resistências internas que existirem nos geradores associados. Potência elétrica útil lançada por um gerador. Bom, para a gente poder saber quanto que é a potência útil, ou seja, que você vai disponibilizar, isso aqui é o que você vai utilizar. Primeiro, vamos lembrar da equação do gerador. A equação do gerador é força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Observe que a fórmula da potência é muito parecida com a equação do gerador e permite que você cometa equívocos. Não vá fazer isso. O que é que a gente faz aqui? Na equação da potência, nós iremos multiplicar todo mundo pela corrente. Existe uma relação matemática que você já estudou isso aqui comigo, potência é igual a corrente vezes tensão. Então vamos pensar aqui, ó. Se você colocar no lugar desse U E menos RI, pensa comigo, não é criar uma nova fórmula, é a mesma, só você lembrar. No lugar da diferença potencial, se eu colocar a fórmula da equação do gerador, quando eu fizer I, que multiplica E menos RI, eu vou fazer a propriedade distributiva, veja, vai ficar como? E vezes I menos RI vezes I, fica I ao quadrado. Olha só, tá vendo, ó? Não tem nada de fórmulas novas. Basta você lembrar da fórmula de potência. Potência é o quê? Potência, Vanks, é corrente vezes tensão. Muito bem. Então, como é que ficaria a potência útil? Você pode resolver a tensão separada, depois trazer para a equação, ou pode jogar direto. Como é que ficaria? Força eletromotriz vezes corrente, menos resistência interna vezes corrente ao quadrado. Potência elétrica útil máxima. O nome já diz tudo. O que é que eu vou poder tirar disso aqui? O que é que eu vou poder extrair desse gerador? Potência útil máxima é dada pela relação matemática. Força eletromotriz ao quadrado dividido por 4R. Nós colocamos aqui algumas relações para que você lembrasse algumas informações que são úteis antes de fazermos os exercícios. A primeira delas, potência útil do gerador é definida por I vezes U. Isso aqui é conhecida de vocês. Acabei de lembrar contigo aqui, ó. Potência corrente vezes tensão. Potência dissipada. A potência dissipada vai ser a resistência interna vezes corrente ao quadrado. Potência total. Ora, potência total, amigos, vai ser aqui você usou e aqui você dissipou. Vai ser a potência útil mais a potência dissipada. Potência total é somar ambas. Potência total é a soma das duas. Quando eu conheço uma, ou duas dessas três, eu consigo descobrir a terceira. Eu também posso me lembrar da relação matemática da potência para útil, trabalhar no lugar da diferença potencial, a força eletromotriz. O rendimento de um gerador, acabei de comentar com você como é que você poderia fazer. Você também pode fazer aqui, ó, potência útil dividido por potência total. E também pode dividir a tensão pela corrente. A associação de geradores pode ocorrer em série e em paralelo. Na série a gente soma as resistências internas, a gente soma as forças eletromotrizes. Em paralelo a gente só vai trabalhar se os geradores tiverem características semelhantes. Bom, agora nós vamos pegar a nossa apostila na página de número 25 e iremos efetuar a resolução dos exercícios que foram apresentados para nós. Antes de fazermos a leitura do texto, eu gostaria que você olhasse para a ilustração que segue na própria questão. Se você der uma olhadinha aqui, dá perfeitamente para a gente perceber que isso aqui são dois dispositivos onde você tem pilhas. E as pilhas são o quê? Pilhas são geradores químicos. Pilhas são exemplos de geradores químicos. Como assim, gerador químico, Vanks? No interior da pilha nós temos uma reação. Então, a reação química que nos permite obter energia elétrica. Então, como é que eu vou fazer? Presta atenção. No primeiro, a gente tem uma pilha após a outra. Isso aqui seria o quê? Esse arranjo aqui é de uma associação em série, certo? Não tem dúvida, né? Então, vamos olhar aqui o segundo. Esse segundo aqui, essas pilhas estão disponibilizadas para nós de que forma? Aqui, a associação está acontecendo em paralelo. Então, essas duas informações são importantíssimas. Então, vamos lá. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série no primeiro arranjo e em paralelo no segundo arranjo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale a alternativa correta. Via de regra, amigos, uma pilha dessa aqui, via de regra, tem uma diferença potencial de 1,5 volts. 1,5 volts. Aquela pilhazinha que a gente compra lá no mercado. Aí ela diz assim, letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Amigos, o que é que a gente aprendeu com relação
a condição de tensão nos circuitos em série em paralelo. Nos circuitos em série, a gente vai somar. Circuitos em paralelo, a gente vai pegar a quantidade de geradores e dividir pelo número de geradores que a gente tem. A característica de um dividido pelo outro. Então, é óbvio que quando eu for falar em tensão, a tensão no circuito em série vai ser maior do que a circuito em paralelo. Isso aqui não tem a menor dúvida, porque em série eu somo, em paralelo eu divido. Então, não tem que ter nenhum tipo de dúvida. Então, aqui, ó, letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não. Letra B. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. O primeiro arranjo está em quê? O primeiro arranjo está em série. E o segundo está em paralelo. Quem é que vai me disponibilizar uma maior eficiência, ou seja, onde é que eu vou ter uma tensão maior? No primeiro. Aqui, por exemplo, ficaria quanto? 1,5 mais 1,5. Esse primeiro arranjo me daria uma tensão, a diferença potencial de 3 volts. Aqui, na questão de número 1, nós iríamos marcar a letra B. Questão de número 2. Associam-se em séries 3 pilhas secas idênticas, de força eletromotriz 1,5 volts. Essa daqui é a pilha que a gente conhece, que a gente compra lá no mercado. Ó, essa daqui, ó. Essa pilhazinha aqui que a gente compra lá, ó. Ele disse que ela tem uma força eletromotriz de 1,5 volts. Ligando-se à associação, um resistor de resistência elétrica 6 ohms, ó, aqui, tu vai colocar um resistor de 6 ohms junto dessa galera aí. Quantas você tem? Você tem 3 pilhas. Tá, não esqueça desse detalhe, porque você vai ter que somar, que elas estão em série. Ligando-se à associação resistor de resistência elétrica 6 ohms, a corrente que se estabelece é igual a 500 mA. 500 mA. Pessoal, que unidade é essa, hein? 1 ampere tem quantos miliamperes? Tem 1000. 1 ampere são 1000 miliamperes. 500 miliamperes é a metade, vai ser 0,5 ampere. Eu vou trabalhar com essa corrente em ampere, tá? 0,5 ampere. Se você não fizer essa adequação, vai ter problema. É como lá na força eletromotriz. Você não tem 3 pilhas de 1,5? Então vai ficar quanto? 1,5 mais 1,5 mais 1,5. A sua força eletromotriz vai ser de 4,5 volts. É aqui que você tem que se deparar. Ó. Resistência da resistência elétrica do resistor que foi colocado, 6 ohms. Corrente elétrica, meio ampere. Força eletromotriz, 4,5 volts. Bom, aí ele fala assim, calcule a resistência interna da pilha. Bom, o que nós temos aqui, utilizar a lei de Pauli, que a gente já teve a oportunidade de fazer exercício utilizando essa relação, ela diz o seguinte, a corrente elétrica é igual à força eletromotriz sobre as resistências equivalentes. Como nós estamos disponibilizando essa estrutura em série, o que é que a gente vai fazer com os resistores? A gente vai ter a resistência interna e vai ter também o R da resistência que você acabou de colocar. Então vai ficar como? Resistência interna mais a resistência R que você adequou. Bom, vamos substituir, vamos procurar o R minúsculo, que é a resistência interna do gerador, no caso aqui da pilha. Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, nós temos aqui uma corrente elétrica de quanto? De meio ampere. Nós temos uma força eletromotriz de 4,5. Quanto é a resistência interna? R. Olha, deixa eu te mostrar o erro. Esse aqui é o erro. Como é que a gente vai trabalhar? Antes de você fazer, eu até gostaria de alertá-los, que como você está colocando em série, você tem 3 pilhas, então vai ficar assim, ó. São 3 resistências internas, tá? 3 resistências internas. É 3R. Não esqueça desse detalhe. Se você colocar assim, você vai calcular só de 1. Você vai ter que lembrar de multiplicar no final. Eu não sei se você vai conseguir lembrar disso. Então é preferível você já arrumar bem aqui, ó. Já coloca 3R mais quanto? Quanto que é a resistência interna do resistor que você colocou? 6 ohms. Neste cálculo, você deve passar essa galera que está dividindo, multiplicando. Você vai ficar assim, ó, 0,5 vezes 3R mais 0,5 vezes 6 igual a 4,5. Meio vezes 3 dá 1,5. Meio vezes 3 vezes 6 dá 3, igual a 4,5. 1,5R vai ser igual. Você vai passar esse 3 para o segundo membro, ele vai negativo. 4,5 menos 3. 1,5R é igual a 1,5. Bom,
A conta agora vai ser uma conta tão simples que não precisa nem fazer. O que é que a gente tem aqui? Passa 1,5 dividindo. Resistência interna vai ser 1,5 dividido por 1,5. Então, quanto é a resistência interna de cada uma delas? 1 ohm. A unidade de resistência é ohm. Então, vai ficar assim, ó. Eu não sei se você tem alternativas. Caso você tenha, você deve marcá-la. Essa seria a resolução do exercício. Qual é o detalhe mais importante na minha modesta opinião? Cuidado com as resistências internas. Faça a soma, porque se você fizer aqui só com R, um único R minúsculo, ou seja, uma única resistência interna, você vai errar. Na questão de número 3, ele nos dá aqui a foto de um gerador, 3 geradores. Olha aqui, ó. Um gerador, 2 geradores, 3 geradores. Quando você encontrar esse desenho aqui, amigos, ó, isso aqui é a representação de um gerador, onde essa estrutura maior é o seu polo positivo, essa menor é o seu polo negativo, e ele deu aqui para nós as forças eletromotrizes, ó, dos 3. E me deu também resistência interna. E me deu também um amperímetro aqui fora. O que é amperímetro? Essa galera aqui está colocada em série, porque os amperímetros são colocados em série em relação aos resistores. Ele mede corrente. E ali tem uma resistência de 2,5. Ele coloca aqui na questão número 3. No circuito esquematizado, determina a indicação fornecida pelo amperímetro. Bom, o que é que o amperímetro nos fornece? O amperímetro nos fornece corrente. Qual foi a relação matemática que eu utilizei agora, do Lei de Paulet? Corrente elétrica é a força eletromotriz dividido por quem? Pelo somatório das resistências, né? As resistências equivalentes. Então, vamos fazer por partes aqui. Bom, eu tenho aqui o que fazer. Você tem 3 resistores de 1,5, tá? Tem 3 resistores, deixa eu tirar essas marcações para eu poder ir falando devagarzinho contigo aqui, ó. Você tem 3 geradores com valor nominal de 1,5 volts. Quando eles estão em série, nós somamos. E quando eles estão em paralelo, como é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Bom, meus amigos, aqui a gente vai ter que pegar apenas um, né? Eu vou ter que trabalhar com apenas um. Eu não vou trabalhar com todo mundo, porque quando eles são iguais, a diferença a força eletromotriz é a mesma para todos. Ó, você vai pegar só uma, ó. Então, qual vai ser o valor da nossa força eletromotriz? 1,5. Ah, mas eu não vou somar? Não, nem dividir, não. Você vai trabalhar com a divisão quando estiver trabalhando com a resistência interna deles. Agora, como é que vai ser a resistência interna? A resistência interna vai ser 1,5, tá? Olha aqui. Quantos você tem? 1, 2, 3. Dividido por 3. Então, a resistência interna aqui do circuito vai dar 0,5 ohm. E o Rzão lá fora? Quanto é que vale o resistor que está lá fora da sequência dos geradores? Vale 2,5. Então, aqui estão as informações que você precisa. Você tem força eletromotriz, você tem a força interna, a resistência interna, e você tem o R. Agora, vou partir para a substituição. Bom, vamos lá. Preste atenção que eu vou fazer aqui. Quanto é a nossa corrente? É o que eu quero. Força eletromotriz deu quanto? 1,5. Quanto que vale a resistência? Aqui é o Rzinho mais o Rzão. Ó. O resistência interna mais o resistor 2,5. Vai ficar como aqui? Vai ficar meio, né, da resistência interna. Você pegou uma e dividiu pela quantidade. Mais, quanto que vale o nosso R? 2,5. Então, quanto que vai ser a leitura do amperímetro? O amperímetro vai ler 1,5 dividido por 2,5 com meio dá 3. 1,5 dividido por 3, você pode simplificar isso aqui por 1,5. Porque 1,5 é metade de 3. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ou, quanto é 1 sobre 2? 0,5 ampere. A corrente elétrica que vai ser lida por este gerador vai ser 0,5 ampere, na questão de número 3. Número 4, ele diz o seguinte: com 4 pilhas ideais de 1,5 volts e fios de ligação, podem-se montar os circuitos esquematizados abaixo. Em qual deles a lâmpada brilhará com mais intensidade, né? A lâmpada brilhará mais intensamente. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando você coloca geradores em série, quando a gente coloca os geradores em série, nós conseguimos uma maior força eletromotriz. Consequentemente, o brilho vai ser maior. Analisando as alternativas, onde é que eu ia encontrar esses geradores em série e que me permitam isso acontecer? Se você der uma olhada aqui no texto original, você vai encontrar, como todos estão em série, os geradores não possuem o quê? Maior força eletromotriz.
Consequentemente, a lâmpada vai brilhar mais em qual dessas situações? Muito próximas, as letras B e C, a resposta certa é C, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Resposta à questão número 4, letra C. Número 5 diz assim: em determinadas experiências, ligamos um gerador de força eletromotriz 120 volts, resistência interna de 10 ohms. Há um resistor de resistência R, ele não me deu valor. Nessas condições, observamos que o rendimento do gerador é de 60%. Qual o valor da resistência R? Bom, ele está trabalhando aqui com rendimento. Existe uma relação matemática que eu possa trabalhar com rendimento? Tem várias. Você pode dividir potência útil por potência total, você pode dividir diferença de potencial por força eletromotriz. Pode fazer desse jeito? Pode. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Diferença de potencial dividido por força eletromotriz. Eu vou utilizar essa por quê? Porque eu tenho o rendimento e tenho a força eletromotriz. Eu descubro a diferença de potencial. 60%, você escreve 0,6 ou 60 sobre 100. Qual é que eu vou escrever? O que você quiser. Ambas dão a mesma coisa. Então, ó, 0,6 é igual a diferença de potencial sobre quanto que é a nossa força eletromotriz? 120. Você vai passar esse aqui dividindo, passa multiplicando. 0,6 vezes 120 vai ser a diferença de potencial que você tem aqui nessa estrutura. Isso aqui é a mesma coisa, amigos, de 6 vezes 12. Então, quanto é que vai ser a diferença de potencial? 72 volts. Vanks, eu estou observando que continua aquela mesma saga, né? A força eletromotriz superando sempre a diferença potencial. Exatamente. Bom, se a pergunta fosse qual é o valor da diferença potencial, já tinha terminado. Mas o que é que ele quer? Ele está querendo o R, né? Ele está querendo que você descubra o R. Bom, na primeira lei de Ohm, resistência é tensão dividido por corrente. Dá para você descobrir esse R por aqui? Ainda não. Por quê? Porque você não tem a corrente. E você tem como descobrir a corrente elétrica? Tem. Então, o que você poderia fazer? Para você descobrir a corrente elétrica, a sugestão que eu lhe dou é utilizar a equação do gerador. Diferença potencial é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. 72 é igual a 120, a resistência interna vale 10, a corrente elétrica eu vou descobrir. Vai ficar como isso aqui, Vanks? Eu vou passar o 10i para um lado e o 72 para o outro. Vai ficar assim, ó, 10i igual a 120 menos 72. Bom, o que vai ficar aqui? Meu i vai ser igual. 10i vai ser igual. 120 menos 72 vai dar quanto? 48. A corrente vai ser 48 dividido por 10. Isso aqui vai me dar uma corrente de 4,8 ampere. Bom, com essa informação, eu vou lá na lei de Ohm, primeira lei de Ohm, e substituo. Ó. R é igual a U sobre I. O valor da resistência R vai ser a tensão que você achou de 72, dividido por 4,8. Bom, quando eu dividir 72 por 48, quanto é que vai dar isso? Eu vou fazer de 720 dividido por 48. Vai dar 1 vezes 48. Diminuir aqui vai dar 24, vou baixar um zero. 240 por 48 vai dar 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4, 24, 24. Zero no resto. Quanto que deu, Vanks? Bom, o resistor R vale 15 e você deveria marcar a letra E. Portanto, quando eu conheço força eletromotriz, resistência interna e rendimento, eu consigo descobrir diferença potencial. Conhecida a diferença potencial, conhecido a força eletromotriz e a resistência interna do gerador, eu descubro a corrente. Após descobrir a corrente elétrica, eu utilizando a primeira lei de Ohm, eu vou encontrar, fazendo a divisão da diferença potencial com a corrente, a resistência R que eu estou procurando. Bom, com isso a gente fecha essa primeira bateria de exercícios. A sugestão que eu lhe dou, e eu faço não só uma sugestão, como uma solicitação formal, que você pegue as tarefas das páginas 25 e 26.